paz do Senhor, hoje nós queremos falar sobre a palavra que está escrita em Lucas 15, do versículo 11 a 31, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Amém? Mas antes de falar dessa palavra, eu quero contar uma experiência para vocês de como o Senhor ministrou essa palavra em meu coração. Amém? Mas vamos orar ao Senhor pedindo agora que o Senhor me dê sabedoria, discernimento e que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim ao seu coração. Amém? Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor, tão maravilhoso. Estamos, Senhor Deus, diante de Ti, devido à misericórdia e o Teu amor por dar do Seu Filho na cruz por nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque a Tua morte nos levou a ter novamente vida com o Pai. Eu te agradeço, porque através da Tua vida nós conseguimos chegar novamente ao nosso Pai Todo-Poderoso. Obrigada também, Jesus, por nos dar o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, que nos ajuda no nosso dia a dia, que fala o nosso coração. É o Pai falando a nós o Teu querer, a Tua vontade, e que seja assim para todos sempre. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Direciona essa palavra, Senhor Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E abençoa, Senhor Deus, aqueles que estiverem ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero contar para vocês que até escrevi que ele fala, eu digo assim, que nesse dia eu estava orando ao Senhor e eu estava em um dos quartos da casa e quando eu me ajoelhei eu já senti a unção, a presença de Deus nesse dia. Então eu comecei a chorar, a sentir o seu amor, e como de costume, eu escrevo as coisas que eu sinto, aquilo que o Senhor traz ao meu coração, aquilo que Ele me revela. Foi então quando eu olhei para o lado, ali só estava meu caderno de oração, e aquele que eu escrevo, ele estava lá na cozinha. Eu tenho um caderno para cada, um para ensinamento, outro para oração, outro para escrita. Então, quando eu percebi que esse caderno estava distante, meu coração queria ir buscá-lo, mas ao mesmo tempo eu queria ficar, porque eu não queria sabe quando você sente que você não quer que Deus vá embora? Então, eu orei ao Senhor e disse: como é bom a Tua presença, Senhor, e eu não quero que ela se vá. Foi então quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, quando eu disse com o coração apertado, eu tinha vontade de buscar o caderno, mas ao mesmo tempo não queria que aquela presença saísse. Então eu disse, eu não quero que o Senhor vá embora. E Ele ministrou no meu coração: eu nunca saio perto de Ti. Assim o Senhor diz para você também: eu nunca saio perto de Ti. É você que se afasta de mim. Então eu chorei e continuo a chorar todas as vezes que eu falo isso. Então foi quando Ele me levou essa passagem que está em Lucas 15, 11, 31. E Ele diz: sabe, assim como o filho pródigo, vocês vão para muito longe de mim, quando deveriam estar perto. Ao invés de escolher a minha presença, vocês querem se afastar dela, procurando o seu próprio caminho. Vocês não querem me ouvir, vocês querem se ouvir ou ouvir outras pessoas. Mas Ele diz: mas quando você entender que a minha presença, ela é muito mais satisfatória,
você voltaria, assim como o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai. Ele diz: vocês são como o filho pródigo, né? Tem tudo em mim, mas preferem pedir ajuda de homens, preferem viver do seu jeito, preferem comer comida de porcos e mendigar o pão, sendo que eu sou o pão da vida e eu tenho ele para te dar. Tenho orientação, tenho discernimento, tenho paz, tenho amor, mas vocês querem ser como o filho pródigo, agem como ele. Vão para longe de mim. Mas ele também diz, ali na palavra, que conta que esse filho pródigo ele fez uma vez. Ele voltou, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E se você entender bem essa mensagem, você vai entender que não é para a casa em si, mas para Deus. Ele diz que o filho pródigo ele fez uma vez, ele saiu uma vez de casa, mas vocês saem o tempo todo e voltam, sai e volta. Vocês são se envolvem muito e decidem muito pelas questões emocionais da sua vida. Não que você tenha não tenha altos e baixos na sua vida, o Senhor sabe. Mas Ele diz que mesmo quando você estiver em altos e baixos, você precisa ser constante na busca e na presença de Deus, para que você e eu não agimos mais como meninos, mas que nós possamos aprender a lutar. Nós precisamos aprender a permanecer na presença dEle, buscar a sua orientação, o teu discernimento, buscar o que há em Deus, o que é de melhor para os seus filhos. Existe sim altos e baixos, porque está escrito lá na palavra do Senhor em 1 João 5,19 que aqui está no controle do maligno a terra, mas o Senhor deu o Espírito Santo, deu Jesus na cruz para que nós tivéssemos vida. Nós teríamos aflições sim, como diz em João 16,33, mas o Senhor fala também que Ele venceu o mundo, Ele nos deu o caminho para vencer, que é buscar o reino. Se nós buscamos o reino, nós venceremos as aflições, os altos e baixos, e nós permaneceremos no Senhor. Nós precisamos parar de viver de migalhas. Você sabe o que você tem, o que você pode encontrar em Deus. Deus, Ele fala que tem te chamado, e tem te chamado você de filho, tem chamado você para voltar para a casa dEle, na presença dEle, buscar os seus desejos, suas vontades, saber porque Ele sabe o que é melhor para nós. Você pode voltar, assim como o filho pródigo voltou e disse: eu pequei contra você e eu não mereço mais ser chamado de filho. Tenha humildade de reconhecer os seus pecados. Se arrependa e volte a buscar no Senhor as orientações. Busque no Senhor as suas aflições. Busque no Senhor e Ele tem uma resposta assim como Ele deu. Ele estará sempre pronto para te receber. Ele está sempre pronto para te ouvir. Ele está sempre pronto para te perdoar. Estar longe de Deus é estar morto na terra. Viver é viver com Deus, com seus aconselhamentos, é viver da forma que Ele te orienta. E Deus,
Ele, assim como o Pai, que está lá no 22, 24 do versículo, ele diz que o Pai ordenou aos empregados que fossem depressa a servir. Assim, Senhor, ele diz que assim que você se arrepender e voltar para ele, ele dá uma ordem aos anjos, ele dá uma ordem ao mundo espiritual, ele dá uma ordem a tudo e a todos que te sirvam, e muito depressa. Hoje o Senhor, ele quer dar essa ordenança no mundo espiritual, ele quer dar uma ordenança na terra, e muito depressa é hoje que ele quer fazer. Mas você, como filho, precisa voltar aos pés dele. Se arrependa. Se arrependa de todo o coração. Porque o Senhor, ele busca aqueles que são adoradores em espírito e em verdade, que são aqueles que se entregam, que são aqueles que dizem: Senhor, não quero confiar mais em mim, no meu orgulho, ou confiar em homens. Eu quero confiar somente em Ti. Transforma minha mente e o meu coração, Senhor, totalmente da Tua forma e do Teu querer. Assim, Deus, Ele faz um chamado para você. Amém? Que essa mensagem ela seja tocada não somente o teu coração, mas a tua alma do mais profundo, e que você compreenda o chamado do Senhor para a tua vida. Se arrependa e volte. Não importa o que você fez. Somente volte e se arrependa profundamente. E o Senhor, Ele agirá depressa. Ele te abençoará depressa. Ele cuidará e pedirá que os anjos te cuidem depressa. Amém? Compartilhe essa mensagem. Muitas pessoas, milhares de pessoas precisam ser confortadas. Precisa da palavra do Senhor para que elas possam ter uma orientação. Muitas pessoas estão perdidas e elas precisam saber que o caminho é voltar para o Senhor. Amém? Um grande abraço.